Você já sentiu que sua alma está carregando um peso invisível que ninguém mais consegue ver? Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro carrega uma dor que o tempo não conseguiu apagar. E se hoje fosse o dia em que Deus decidiu responder à sua angústia com um sussurro de misericórdia? E se eu te dissesse que existe um poder escondido nas Escrituras que pode libertar você de toda a culpa, toda a vergonha e todo o peso do passado, e que a maioria das pessoas simplesmente ignora ou subestima? Um segredo espiritual que tem sido encoberto por religiões, mal interpretado por tradições e negligenciado por muitos crentes. Mas esse segredo é tão real que pode mudar completamente a forma como você se enxerga, como você se relaciona com Deus e até como você vive a partir de hoje. Neste vídeo, você vai descobrir que o perdão dos seus pecados não é só uma doutrina para ser pregada, é uma porta aberta para um reencontro com a presença viva de Deus. É o sopro do Espírito que restaura, é a mão que levanta o caído, é a voz que diz: "Eu te conheço, e mesmo assim, eu te amo." Talvez você pense que já entendeu o que é o perdão, mas o que vamos desvendar aqui vai além das palavras. Vamos abrir passagens bíblicas pouco exploradas, relembrar histórias esquecidas e mergulhar em princípios espirituais que podem curar feridas antigas e restaurar sua intimidade com o Pai. Você está prestes a iniciar uma jornada espiritual que vai confrontar sua mente, aquecer seu coração e tocar sua alma. Nos próximos minutos, você vai entender como o perdão verdadeiro pode libertar você, não só do passado, mas também da culpa silenciosa que o inimigo tem usado para impedir seu avanço. Prepare-se, porque há uma revelação esperando por você. Uma chave que poucos encontraram, mas que está ao seu alcance hoje. Deus pode estar usando este exato momento para falar com você. Você crê que isso não é coincidência? Então fique comigo até o fim deste vídeo. Porque se você tiver coragem de ir até o final, descobrirá que há um poder sobrenatural que pode quebrar as correntes que ainda te prendem. Você não vai apenas ouvir uma mensagem, vai viver uma experiência. E essa experiência pode ser o divisor de águas que você tanto pediu em oração. A cena é pública, barulhenta e cruel. Uma mulher é arrastada pelas ruas, exposta diante de uma multidão sedenta por justiça. Ela foi pega em flagrante adultério. Os olhos julgadores estão sobre ela e as pedras já estão nas mãos dos que a acusam. Mas ali, entre ela e a multidão, está Jesus. O silêncio dele pesa mais do que 1000 palavras. Em vez de proferir um julgamento, ele se curva e escreve no chão. O que ele escreve, ninguém sabe. Mas o que ele revela com aquele gesto é o início da libertação. Essa história, narrada em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, não é apenas sobre adultério. É sobre como o pecado nos expõe, nos envergonha e nos coloca na mira daqueles que se acham justos. É também sobre como o perdão nos cobre, nos restaura e nos reintegra. Quando Jesus diz: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra", ele não está apenas protegendo aquela mulher, ele está revelando uma verdade universal: todos pecaram. E é justamente por isso que todos precisam de perdão. Você já se sentiu como essa mulher? Exposto, envergonhado, talvez não diante de uma multidão, mas diante de si mesmo? O peso do pecado pode ser silencioso, mas profundo. Ele se infiltra nos pensamentos, sufoca a esperança e faz a alma acreditar que não há mais volta. Mas a voz de Jesus continua ecoando: "Nem eu te condeno, vai, e não peques mais." Note o poder dessas palavras. Ele não ignorou o pecado dela. Ele a perdoou e lhe deu uma nova chance. Esse é o primeiro sinal de que o perdão não é apenas o fim de uma condenação. É o começo de uma transformação. O perdão de Cristo não vem com acusações, mas com cura. Não vem com vergonha, mas com dignidade. E talvez você precise ouvir isso hoje, não importa o que fizeram com você ou o que você fez. Há um lugar, aos pés de Jesus, onde o silêncio fala mais alto que a condenação.
onde o amor cobre a multidão de pecados e o recomeço se torna possível. Essa mulher não tinha argumentos, não tinha como se defender, mas foi justamente isso que a tornou mais próxima da graça. O perdão de Jesus não depende do quanto você consegue justificar sua queda. Ele depende do quanto você está disposto a receber a mão que te levanta. E essa mão está estendida para você hoje. Davi, o rei poeta, o adorador apaixonado, o guerreiro valente, também foi o homem que caiu de maneira vergonhosa. Em 2 Samuel, capítulo 11, lemos que em vez de estar no campo de batalha, Davi ficou em casa. Foi nesse momento de ociosidade que ele viu Betseba, desejou-a e, mesmo sabendo que era casada, tomou-a para si. O adultério foi seguido de uma tentativa de encobrimento e culminou em assassinato. É uma queda tão drástica que muitos poderiam pensar: depois disso, não há mais perdão. Mas Deus vê o coração, mesmo quando está partido e sujo. O que diferencia Davi não é a ausência de pecado, é a profundidade do arrependimento. No Salmo 51, Davi se derrama diante de Deus com palavras que até hoje tocam a alma de quem clama por misericórdia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Ele não tenta justificar, não culpa ninguém, ele reconhece. E nesse reconhecimento começa a restauração. Quantas vezes não nos afastamos de Deus por sentir vergonha da nossa própria queda? Carregamos o peso de nossos erros, como se eles fossem irreversíveis. Achamos que Deus se afastou, quando na verdade fomos nós que paramos de correr para os braços dele. O perdão de Deus não é uma borracha que apaga o passado, mas uma mão que nos ajuda a reescrevê-lo com graça, arrependimento e propósito. E se Davi, rei e assassino, foi restaurado, você também pode ser. O que nos leva ao coração desta reflexão? Não existe pecado tão profundo que o arrependimento verdadeiro não possa alcançar. Deus não está à procura de perfeição. Está à procura de um coração quebrantado e contrito. Davi aprendeu isso da maneira mais dura, mas também mais poderosa. Ele entendeu que o perdão não apenas limpa a culpa, mas reacende a intimidade com o Criador. Você se sente distante de Deus? Então talvez essa história seja a sua. Talvez hoje seja o dia de fazer como Davi, parar tudo, dobrar os joelhos e clamar, não por justiça, mas por misericórdia. Porque o perdão é mais do que uma chance de se livrar da dor. É a oportunidade de voltar ao centro da vontade de Deus, onde sempre houve um lugar para você, mesmo antes da sua queda. Pouco antes da crucificação, Pedro estava convencido de que jamais negaria Jesus. Ele era impulsivo, apaixonado, leal até o fim, ou assim pensava. Mas quando a pressão bateu forte, quando as brasas do pátio aqueciam suas mãos e o medo gelava sua alma, ele negou o mestre. Não uma, mas 3 vezes. E o pior, com juramentos. Logo após a terceira negação, o galo cantou e então o olhar de Jesus o encontrou. O Evangelho de Lucas diz que naquele momento, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Lucas, capítulo 22. Que tipo de olhar foi aquele? Não foi um olhar de condenação, mas de dor e amor. Foi esse olhar que despedaçou o coração de Pedro e o levou a chorar amargamente. Mas a história não termina aí. Após a ressurreição, Jesus reencontra Pedro à beira do mar, e ali acontece algo milagroso. Em vez de acusação, Jesus oferece restauração. 3 vezes Pedro havia negado, e 3 vezes Jesus pergunta: "Tu me amas?" Não era apenas uma pergunta, era um convite para recomeçar. Cada resposta de Pedro era como um tijolo na reconstrução de sua identidade. Jesus o chama novamente para apacentar suas ovelhas, mostrando que o perdão de Deus não apenas limpa o passado, mas também devolve propósito para o futuro. Isso nos ensina que não há pecado tão profundo que o amor de Cristo não possa alcançar. Mesmo aqueles que já caminharam com Ele e falharam podem ser restaurados. Talvez você se identifique com Pedro, promessas que não cumpriu, palavras que negaram sua fé, atitudes que feriram o coração de Deus. Mas hoje, à beira do seu próprio mar da Galileia, Jesus está te perguntando: "Você ainda me ama?" E se sua resposta for sim, ele te diz:
Então, volte. Há lugar para você no meu plano. Há uma história contada por Jesus que atravessa séculos e toca corações como poucas outras a do filho pródigo. Um jovem decide romper com tudo, exige sua parte da herança ainda em vida e parte rumo a um mundo de prazeres fáceis e decisões desastrosas. Quando tudo acaba dinheiro, amigos, dignidade ele se vê alimentando porcos e desejando sua comida. Ali, no fundo do poço, algo desperta o desejo de voltar. Mas ele não volta como filho, ele volta como alguém que se sente indigno. Sua intenção é pedir um lugar entre os servos. No entanto, quando ainda estava longe, o pai o vê. Não espera, não condena, não interroga. Corre, abraça, beija. Essa imagem que Jesus pinta em Lucas capítulo 15 é uma das revelações mais profundas do coração de Deus, o Pai, que não guarda rancor, que não precisa de explicações, que só deseja restaurar o que se perdeu. O filho ainda tenta pedir perdão, mas o pai o interrompe com celebração. Manda vestir roupas novas, colocar sandálias nos pés e um anel no dedo. Esses detalhes são carregados de significado espiritual. O perdão de Deus não é parcial nem condicional. Ele não nos recebe apenas como servos envergonhados, ele nos restaura como filhos amados. Isso é graça. Isso é reconciliação. Quantas vezes acreditamos que pecamos demais, que erramos demais, que já não temos lugar na casa do Pai? A parábola do filho pródigo é a resposta divina para toda alma ferida. Você pode voltar, mesmo que tenha desperdiçado tudo, mesmo que se sinta impuro e indigno. Deus não quer ouvir um relatório do seu fracasso, ele quer ouvir o som dos seus passos voltando. O céu faz festa por cada arrependido que volta para casa. Em meio à dor, ao sangue e ao escárnio do Calvário, uma cena inesperada acontece. 2 criminosos estão crucificados ao lado de Jesus. Um deles o insulta, cheio de amargura e incredulidade. Mas o outro reconhece. Em Lucas, capítulo 23, versículos do 39 ao 43, lemos a comovente súplica de um homem que, com os pés e mãos pregados, ainda encontra forças para crer. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus é uma das declarações mais impactantes de toda a Escritura. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, sem rituais, sem tempo para provar arrependimento com boas obras, apenas fé, arrependimento verdadeiro, reconhecimento humilde. E ali, no momento mais sombrio, brilha a luz da graça, o perdão imediato de um Salvador que conhece os corações. Esse episódio nos revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Seu perdão não está limitado pelo tempo, nem condicionado ao desempenho. O ladrão na cruz não teve tempo de refazer sua vida, restituir seus erros ou viver uma jornada cristã exemplar. Mas ele viu em Jesus algo que muitos, com saúde e liberdade, não viram: o Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Ele creu, e isso foi suficiente. Talvez você esteja pensando, já é tarde demais para mim. Talvez você esteja carregando o peso de um passado que parece irreversível. Mas se um ladrão condenado à morte pôde encontrar perdão e salvação em seus últimos instantes, o que te faz pensar que o céu não está de portas abertas para você agora? O sangue de Cristo não conhece limites. Não há abismo que ele não alcance. Deus está a um sussurro de arrependimento de distância. Manassés foi um dos reis mais perversos que já reinaram sobre Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículos de 1 a 9, vemos a profundidade da sua maldade. Reconstruiu altares pagãos, praticou feitiçaria, consultou espíritos, sacrificou seus próprios filhos e encheu Jerusalém de sangue inocente. Humanamente falando, ele parecia irremediavelmente perdido, um caso sem solução. Mas Deus, em sua justiça e amor, não desistiu. Deus permitiu que Manassés fosse levado cativo com argolas de bronze e correntes até a Babilônia. Foi no fundo do poço, preso, humilhado e impotente, que ele clamou ao Senhor. O texto diz que ele se humilhou muito perante o Deus de seus pais e orou. E o que Deus fez?
ouviu. Deus o perdoou e o restaurou ao trono. Um rei que havia profanado o templo foi restaurado pelo Deus do templo. Um homem marcado por sangue agora era marcado pela misericórdia. Essa história é um grito celestial de esperança para todos que acreditam estar longe demais. Se o Deus de Israel perdoou alguém como Manassés, que zombou dos mandamentos, destruiu o culto verdadeiro e manchou o nome de Deus diante das nações, então, ninguém está além do alcance do arrependimento. O mesmo Deus que julgou é o Deus que restaura. Ele não se alegra na morte do ímpio, mas que este se converta e viva. E você? Quais altares construiu na sua vida que precisam ser derrubados? Que práticas ou pensamentos têm tomado o lugar do Deus vivo em seu coração? Se você ouvir a voz do Espírito, ainda há tempo. A história de Manassés prova que nem mesmo um coração endurecido por anos de rebeldia é forte o suficiente para resistir à graça de Deus quando há arrependimento verdadeiro. Deus quer reinar novamente na sua história, basta que você abra mão do trono. A história de Jó é um profundo mergulho no mistério do sofrimento humano e da fidelidade a Deus. Jó era um homem justo, rico e respeitado, mas de repente enfrentou perdas devastadoras sua família. Suas posses e sua saúde foram tiradas dele. Em meio a esse caos, Jó não negou a Deus, embora questionasse e expressasse sua dor. Ele clamou, chorou e buscou entender o porquê de tanto sofrimento. No entanto, mesmo em seu lamento, manteve um diálogo sincero com o Senhor, expressando sua angústia e seu desejo de justiça. Deus respondeu a Jó não com explicações diretas, mas com uma série de perguntas que revelam a grandeza e o mistério da criação divina. Essa resposta mostrou a Jó que há aspectos da vida e do propósito divino que estão além da compreensão humana. No final, Jó reconheceu a soberania de Deus e se arrependeu de suas palavras. E Deus, em sua infinita misericórdia, restaurou tudo o que Jó havia perdido, dando-lhe o dobro do que tinha antes, renovando sua esperança e fortalecendo sua fé. A história de Jó nos ensina que o perdão de Deus vai muito além do simples apagar de erros, é uma restauração completa da alma. Mesmo quando passamos por momentos de profunda dor e questionamento, Deus está presente, ouvindo nosso clamor e pronto para nos renovar. O perdão divino é a ponte que nos reconecta com o propósito maior, trazendo cura e transformação mesmo das experiências mais difíceis. Para você, que talvez esteja passando por um vale de sombras, a lição de Jó é um convite à confiança. Deus conhece suas dores e, embora nem sempre revele seus planos, Ele trabalha para restaurar sua vida de maneira plena. O perdão não é apenas um ato, é um caminho que nos conduz à paz e à esperança renovada. Querido irmão, querida irmã, parabéns por ter chegado até aqui. Pouquíssimas pessoas têm a perseverança de ouvir uma mensagem tão profunda e transformadora até o final. Você é uma dessas pessoas especiais, escolhidas para receber o que Deus quer revelar hoje. Para mostrar seu compromisso, peço que comente abaixo a frase: "Eu escolhi a restauração divina e não volto atrás." Quero conhecer pelo nome cada um dos corações que decidiram permanecer firmes nesta jornada. Este vídeo é mais que um simples conteúdo, é uma semente plantada pelo Espírito Santo em seu coração. Compartilhar essa mensagem é como espalhar luz numa terra seca. Não permita que ela fique só para você ao compartilhar. Você pode ser o canal da restauração na vida de alguém que também precisa ouvir essa palavra de esperança. Se você ainda não é inscrito neste canal, convido-o a se inscrever agora. Pense no seu crescimento espiritual como uma chama que precisa ser alimentada constantemente. Ao se inscrever, você garante que essa chama nunca se apague, que a esperança e a fé continuem crescendo em sua vida. Se você ainda não apertou o sininho, faça isso agora assim. Deus usará este canal para trazer mais revelações que o fortalecerão. Por fim,
Lembre-se, a caminhada cristã não é feita de pausas, mas de passos firmes. Não pare este vídeo antes de ouvir tudo. Não permita que distrações roubem o que Deus quer fazer em você hoje. Sua fé será renovada e seu coração transformado. Fique conosco para os próximos vídeos e permita que sua alma seja cada vez mais alimentada pela palavra. Deus tem grandes coisas para você.